Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Hoje vamos estudar de maneira mais detalhada sobre o objeto da contabilidade, o patrimônio. Espero que você já tenha lido o capítulo 3 do seu e-book e agora me acompanhe para que de alguma forma o tema possa se tornar ainda mais claro, ok? Vamos lá. Quando falamos de patrimônio em seu conceito mais amplo, precisamos considerar os seus três componentes: os bens, os direitos e as obrigações. A partir desses componentes, toda a lógica da contabilidade deve começar a fazer sentido. Mais um degrau importante devemos agora subir. O primeiro componente patrimonial são os bens, que são aqueles elementos que nos trazem algum tipo de utilidade, e na contabilidade eles podem ser classificados como bens tangíveis, os quais podem apalpar, segurar, ou seja, aqueles que possuem um corpo. É o caso das mercadorias que a empresa revende, o dinheiro que ela possui, as máquinas e equipamentos que ela usa para produzir algo, ou móveis, imóveis, veículos, enfim. E temos os bens intangíveis, que são aqueles que não possuem corpo. Estes são facilmente exemplificados pelas marcas e patentes que a empresa possui e representa. O segundo elemento do patrimônio é chamado de direitos. Os direitos aparecem na vida da empresa a partir, por exemplo, de uma venda feita a prazo. Logo, se é a prazo, ela não recebe nada como pagamento, mas passa a ter o direito de receber futuramente. E para que isso seja formalizado, emite-se um documento que faz o vínculo entre quem vendeu e quem comprou. Assim, os direitos podem ser representados por duplicatas, promissórias e outros títulos. O terceiro e último integrante do patrimônio é denominado obrigações, também conhecida no meio contábil como exigibilidades. Elas correspondem justamente a uma situação oposta ao que vimos nos direitos. Quando a empresa compra algo e não paga imediatamente, assume a obrigação de pagar futuramente. Assim é que surge a dívida, ou seja, a obrigação de pagar ao fornecedor, ao governo, ao banco, ao empregado, etc. Observe que desses três elementos patrimoniais, os dois primeiros, bens e direitos, representam aspectos positivos do patrimônio, pois significam o lado favorável, ou que trazem benefício à organização. Já as obrigações representam o lado negativo do patrimônio, pois o seu sentido é de algo preocupante para a empresa, por isso é tido como lado negativo da composição patrimonial de qualquer organização. Agora, para que esse conjunto de elementos que já conhecemos como patrimônio possa ser avaliado e ter utilidade para os usuários, é preciso saber sobre dois aspectos relativos a eles e que, sem esses aspectos, a informação deixa de fazer sentido. Falo dos aspectos qualitativos e quantitativos. Quando uma demonstração é feita e disponibilizada pela contabilidade para um gestor ou qualquer interessado por ela, é necessário que a informação seja lida, compreendida e interpretada. Daí surgem esses aspectos essenciais. O aspecto qualitativo refere-se ao nome ou título dado a um elemento patrimonial. Por exemplo, quando se lê na demonstração o termo caixa, esse termo sugere que existe dinheiro naquela empresa. Quando se lê clientes, deve-se saber que aquela empresa passou a ter um direito por motivo de venda a prazo. Quando se lê fornecedores, este nome indica a qualidade de uma obrigação pertencente àquela empresa, ou seja, ela está obrigada perante um dos seus fornecedores. O outro aspecto é o quantitativo. Este atribui valor ao qualitativo. Sem o aspecto quantitativo, ficaríamos sem saber quanto se tem no caixa, ou quanto o cliente nos deve, quanto temos de obrigação para com o nosso fornecedor, e assim por diante. É importante dizer que este aspecto está em sintonia com o princípio do registro pelo valor original, pois todos os valores devem ser expressos em moeda nacional corrente. Essa combinação de aspectos, qualitativo e quantitativo, torna a demonstração mais clara, legível, compreensível e com possibilidade de ser analisada para fins de decisão.
Para maior compreensão da composição patrimonial de uma empresa, por exemplo, utilizamos uma representação gráfica em forma de T, na qual, do seu lado esquerdo, estão os elementos positivos do patrimônio, ou seja, bens e direitos. E do lado direito está o elemento negativo do patrimônio, ou seja, as obrigações. Do ponto de vista das origens e aplicações de recursos, em que para cada aplicação existe a respectiva origem do recurso, podemos afirmar que do lado esquerdo residem as aplicações e do lado direito explica-se de onde se originaram os recursos. Por exemplo, quando a empresa adquire mercadorias para revender, para pagar em 30 dias, a aplicação ocorreu nos estoques, os quais representam bens. Logo, figuram do lado esquerdo. Enquanto esses recursos tiveram a sua origem no prazo dado pelo fornecedor, que aparece do lado direito, lado negativo do patrimônio. A partir dessas informações, surge um tipo de informação muito importante para o dono do negócio. Geralmente, ele deseja saber sobre a saúde da empresa e uma das maneiras de se avaliar isso é por meio da situação líquida. Esse é o indicativo mais geral de que a empresa está nesta ou naquela situação. Portanto, a situação líquida é calculada a partir dos bens, direitos e obrigações, sempre lembrando de que os dois primeiros são elementos positivos e o terceiro negativo. Quando a soma dos bens e direitos é maior do que as obrigações, temos uma situação líquida positiva. Quando a soma dos bens e direitos é inferior às obrigações, a situação líquida é negativa. E quando há equilíbrio nas partes positiva e negativa, a situação é nula. Uma vez sabendo como é composto o patrimônio, vamos agora subir mais um degrauzinho. Quando uma sociedade empresarial é formada, pensa-se na formação do seu patrimônio, ou seja, como será ele composto em sua fase inicial. Há 3 maneiras de se formar o patrimônio inicial do empreendimento. A primeira é considerando apenas a entrada de dinheiro. A segunda, entrada de dinheiro e outros bens. E a terceira, entrada de dinheiro, outros tipos de bens e direitos. Esse conjunto de recursos estabelecidos e entregues pelo sócio à pessoa jurídica da empresa é representado pelo capital social. Em outras palavras, quando o patrimônio é constituído de uma ou de outra forma, podemos dizer também que o capital está sendo formado. Por enquanto é isso. Mas esse assunto vai continuar daqui para frente, tá? Obrigado por sua atenção e até a próxima.